Fala, galera do podcast Papo SST, estamos iniciando hoje nossa segunda temporada, uma temporada que vem cheia de coisas novas, de ideias novas, de pessoas novas que vão trazer um pouco da sua experiência aqui para o Papo SST. E hoje, Lauro, nós temos a honra e a ilustre presença de receber uma pessoa que tem um trabalho altamente relevante na segurança do trabalho do Piauí, né? Uma pessoa que tem uma consultoria, uma pessoa que tem um trabalho excepcional, que é a doutora Emanuele Nogueira. Nogueira? Moreira. Moreira. Eu falei que eu ia errar. Mas não corta não, faz parte. Emanuele Moreira. Não sei de onde eu tirei esse Nogueira. Emanuele Moreira, uma pessoa que está há mais de 15 anos no mercado, na área de SST, que tem um trabalho altamente relevante. E aí, Laura, nossa concorrente, né? Mas tudo bem, aqui não, nós não viemos para falar sobre isso. E aí eu queria que você se apresentasse. Quem é Emanuele Moreira? Quem é CETEC? Como é que... Se apresente para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Emanuele Moreira. Eu sou técnica em segurança do trabalho, sou formada em Direito, sou estudante de Engenharia Mecânica e tenho uma empresa que faz assessoria SST. Então, uma empresa que já está aí no mercado há mais de 15 15 anos, anos, isso. né? Então, você é uma pessoa que tem um trabalho altamente relevante. E, Emanuele, o título hoje do nosso podcast, né? Que ele é um podcast temático, ele fala um pouco da questão do E-Social, que é algo que veio para ser um divisor de águas para quem trabalha de segurança do trabalho, né? Ou vive da segurança do trabalho. E eu queria que você contasse para a gente como foi essa inserção aí do E-Social no tocante relacionado a SST nas empresas ao qual você presta um serviço, né? Se teve muita resistência, ou se não teve, ou se foi tranquilo, como foi esse primeiro contato aí, que a gente já está com quase 3 anos, né? Sim, Das obrigatoriedades de forma online. Não é sim. que agora está obrigado, agora é de forma online, né? De forma mais moderna, como é que a gente pode Sim. dizer, né? Eu acho, assim, de suma importância o E-Social, porque ele veio enriquecer mais, né, a questão de controle de risco, né, de cada trabalhador, de cada atividade, nesse requisito de exposição do trabalhador, né? Às vezes, alguns trabalhadores, eles estão expostos, só que não existe aquela medida preventiva em si. Então, o E-Social, ele veio para elevar mais essa questão, esse requisito de segurança do trabalho e tentar minimizar as doenças ocupacionais. Então, assim, a gente pode levar muito em consideração a questão de que o E-Social, de fato, ele vai trazer uma notoriedade para a segurança do trabalho e trazer números, né? Onde Exatamente. o empresário ele pode, de fato, ali ter o gráfico da segurança do trabalho e ver que não é só um dinheiro que ele está botando ali que não Sim. vai ter retorno, né? A maior dificuldade assim, das empresas de gestão de segurança, Rafael, é o empregador, o empresário, ele entender que não é uma despesa a mais, né? A implementação de segurança do trabalho dentro do ambiente de trabalho, né? A qual ele emprega aqueles trabalhadores, né? Que ele tem a obrigação de suprir essa necessidade de segurança, né? Ele precisa prevenir os trabalhadores dele. Então, é preciso ter essa consciência de que não é uma despesa, e sim é um investimento que ele tá tendo ali. Exatamente. E assim, e com o advento do E-Social, a gente teve a mudança também do PGR, né? Que ele Sim, veio de fato ali para ser uma coisa prática, né? Ter o risco e você gerenciar aquele risco. Não era mais aquele documento lá anterior que só fazia e geralmente ficava na gaveta, e agora não. Agora com o advento do PGR, que é um documento mais prático, um documento mais objetivo, onde você vê o risco ali, você consegue gerenciar e consegue metrificar ele de uma forma que ou controle, ou tenha mecanismos que façam com que aquele risco, de fato, o empregador entenda, realmente aqui eu tenho um risco X e eu estou usando esse mecanismo para ou neutralizar ele ou controlar ele. Então, assim, com o advento tanto do E-Social com o PGR, a gente consegue é, passar para o empregador essa informação mais precisa, onde ele consegue entender, ele consegue virar a cabeça dele e deixar
dizer assim, pô, realmente a segurança do trabalho não é só um gasto, né? Sim, assim, o que de fato assim, o PGR veio nos enriquecer é porque a execução dele. Porque não é só um documento de gaveta que o empresário ele precisa fazer para evitar alguma multa. Ele precisa executar. Então, se existe alguma medida preventiva, alguma medida de controle, a medida administrativa, medida de controle coletivo, naquela situação, naquele determinado risco, então ele precisa executar. E assim, a gente que trabalha com fiscalização, a gente vê. Os fiscais, eles vêm batendo muito em cima disso, né? Da questão de como controlar esse risco e se realmente estão sendo controlados. A gente consegue ver uma ascensão. No primeiro ano foi a cobrança da inclusão do PGR. Sim. Já no segundo ano, a execução dele, né? Os fiscais nem chegam e cobram, cadê o documento atualizado? Não, eles querem saber da execução. Já esse ano eu já notei muito a questão da ergonomia, uma coisa muito enfática por parte da fiscalização. Eles estão jamais. Então, assim, eles estão cobrando a execução do PGR, né? Então, assim, a longo prazo, a gente vai ter um retorno de quê? De que as doenças ocupacionais elas vão começar a reduzir os acidentes de trabalho, por quê? Porque começa a aumentar a questão da consciência do trabalhador. Porque quando a gente começa ali a neutralizar o risco, eu tenho que conscientizar alguém daquele risco. Isso. E quando o trabalhador ele toma ciência daquele risco, aí ele, opa, aqui eu tenho um risco, aqui eu tenho que usar isso. Então, assim, é uma forma. O PGR, de fato, com o advento do E-Social, que cobrou, de fato, esse PGR, e o PCMSO e demais documentos, a gente consegue ter uma visão diferente com relação à própria segurança do trabalho, né? Com as próprias assessorias que a gente só trabalhava apagando incêndio. Ah, tem a notificação, vai lá e faz. Exatamente. E agora não. E assim, todos têm que trabalhar em conjunto, né? Tanto o empregador, como o empresário, como a assessoria, né? De SST que está lá para orientar ambos, né? Então, é importante ter essa consciência, existir, fazer acontecer, né? Existir a conscientização dos trabalhadores, de fato. Então, Porque assim, Rafael, todos têm que trabalhar em conjunto, tanto o empregador como o empregado, né? O empregador dando aquela orientação e o funcionário, ele adquirindo aquele conhecimento no uso de EPI, no uso de proteção coletiva, né? Nas medidas administrativas existentes naquele local. Então, é importante ele executar, fazer a execução daquela atividade. assim, uma coisa que a gente precisa ter bem enfática nas assessorias, nas empresas, e para que de fato a gente consiga colocar na mente do trabalhador e do empregador a questão da cultura de segurança. É algo que, porque assim, a segurança às vezes eles entendem que é algo que, não, tem uma notificação, eu vou lá e resolvo. Mas quando eu tenho como uma cultura e ele já entra na rotina da atividade da empresa, desde a elaboração dos laudos, quanto a parte de execução, né, que a gente pode dar exemplo, são treinamentos, são medidas de proteções coletivas, ou o próprio EPI, que é o que a gente precisa entender que o EPI ele sempre é utilizado em último caso. Em último caso. Né, quando você não consegue implementar lá a medida, quando você não consegue, não é nem implementar, quando você não consegue neutralizar ou extinguir aquele risco. Mas voltando para o tema cultura de segurança, como é que você tem que conseguir colocar a cultura de segurança nessas empresas na cabeça lá daquele que é mais resistente, né? Rafael, existe a resistência, né, de alguns trabalhadores. Então, de fato, o que tem que ser feito primeiro? Saber o motivo daquela resistência. Às vezes existe o trabalhador que tem fobia, existe trabalhador que tem medo, existe trabalhador que não entende, de fato, a importância do uso daquele EPI ou daquela determinada medida preventiva, certo? Então, a primeira coisa é a conscientização. Então, você vai entender o porquê ele não usa e tentar adequá-lo àquele EPI, àquela atividade. Uma coisa bem interessante que eu passei, acho que é recente, tem uns 2 meses. E aí a gente fechou assessoria com uma empresa que faz asfalto, essas coisas Sim. na cidade. E aí a gente estava elaborando laudo de salubridade, aí eu cheguei para os trabalhadores, reuni ele lá e disse assim, meu irmão, é o seguinte, não vejo aqui ninguém usando EPI e tal, vocês precisam entender uma coisa,
tudo aqui que vocês estão expostos é altamente cancerígeno. Meu amigo, todo mundo já regalou o olho para mim. Então, assim, o que é que eu pude perceber ali? Que ninguém sabia o Ninguém risco sabia o risco que eles estão expostos, que estavam né? expostos. Às vezes é só mostrar o risco que eles estão expostos, né? Basicamente, a gente só teme aquilo que a gente conhece, né? A gente só tem Exatamente. medo daquilo que a gente conhece. Então, quando eles passaram a ter esse entendimento, né? Opa, aqui é um negócio mais sério. Então, assim, foi algo que a gente conseguiu virar a chave de muita gente ali, com esse posicionamento mais incisivo, né? Então, assim, às vezes a cultura de segurança do trabalho, para implementar ela, a gente precisa apenas expor, né? Expor o risco que o cara está exposto e expor para que É. ele entenda ali no contexto que ele está inserido. É através da conscientização, né? Através de treinamentos, você conscientiza aquele trabalhador, você, como você disse, você expõe o risco que pode causar algum acidente do trabalho, alguma doença ocupacional no futuro. Então, aquele trabalhador, ele já tem a consciência do que pode acontecer para ele e o que ele pode fazer para tentar diminuir essa exposição. E assim, e entrando em temas, né? Ações, não temos, entrando em ações mais voltadas para a segurança do trabalho. O que é que a CETEC, né, que é a empresa a qual você representa, você administra, tem feito hoje no mercado, né? Tipo, a gente estava comentando agora há pouco, você faz uma ação, loca um local, bota os trabalhadores dentro e faz várias palestras, né? Sim. Explica um pouco como é esse projeto aí. Eu achei bem interessante, É. acompanhei um tempo nas redes sociais, é algo que é básico, Sim. é simples, mas ninguém faz. Então, Ninguém assim, o faz. simples, ele tá sendo bem feito. Acaba sendo diferente, né? Diferente. Nós adotamos esse tipo de incentivo, né? Esse projeto no ano passado, né? Todo ano nós promovemos um treinamento coletivo para todas as nossas empresas que fazemos assessoria, né? Fazemos o convite para participar desse evento, né? São palestras voltadas para a segurança do trabalho. É bastante interessante, porque assim, é muito difícil você entrar na rotina da empresa para você voltar uma Isso, palestra, né? Então, assim, agora quando você promove um evento é diferente, você está preparando todo um ambiente, você vai sair do seu isso, ambiente de trabalho, você vai para ver aquilo. É porque quando você exatamente. está dentro do ambiente de trabalho, você parar sua rotina. Existe todo um estudo, né? A gente tenta ver os dias disponíveis com todas as empresas, a gente tenta adequar o local, seja um local confortável para todo mundo, que as pessoas gostem. A gente quer que as pessoas tenham interesse, né? Que elas não estejam lá por obrigação, porque a empresa pediu para participar. Não, que elas se sintam à vontade. Foi o que aconteceu no nosso último evento. As pessoas adoraram. Então, nós disponibilizamos 2 dias para esse evento. Esse ano a gente tá vendo a questão das datas e o tema, mas vamos fazer novamente também. Não, tranquilo. Eu achei assim uma ação bem interessante, né? Isso. A gente até estava conversando que a gente está desenvolvendo aqui, o pessoal da Auditar, está desenvolvendo uma ação diferente para a parte de segurança do trabalho, né? Sim. A gente é uma forma de apresentar a segurança do trabalho de forma mais lúdica, né? De uma Sim. forma mais extrovertida, né? Com o gamer, com coisas voltadas ao meio ambiente, com o mascote, algo que já está um projeto que já saiu do papel, a gente já começou a executar, mas é uma forma também de o trabalhador entender que tem como, às vezes, a gente entender de segurança do trabalho de uma forma Diferente, brincando, né? brincando. Brincando ali de uma forma mais extrovertida, né? Então são ações que a gente viu lá fora e a gente está trazendo para cá, porque a gente participou de um evento ano passado, e o pessoal aqui do lado, aqui no Ceará, já trata a segurança do trabalho dessa maneira, né? Não trata ela de uma forma engessada. Palestra, senta, escuta, levanta, vai embora. Não, é uma forma onde envolve todo mundo. Então, assim, são projetos, né? Achei bem interessante o seu, apesar de ser palestra, mas é algo que o trabalhador vai se ele quiser. Ele não vai obrigado. Então, se ele vai querendo receber alguma informação, né? Alguns vão porque
querem sair do trabalho, mas pelo menos vão para Sim, receber e entender um pouco mais de segurança do trabalho, né? E aí, exatamente. É conte interessante. um pouco assim, como foi que surgiu essa sua. Vou falar um pouco dessa sua paixão pela segurança do trabalho, como foi que surgiu a CETEC? Foi uma necessidade ou foi algo que você já tinha no coração? Não, na verdade, a minha paixão pela segurança do trabalho começou no curso. Eu comecei a estudar, ver essa questão de segurança do trabalho em si, e eu comecei a me interessar. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, e eu sempre tinha essa vontade de abrir a minha empresa. E eu acredito, eu passei 2 anos trabalhando em uma empresa de segurança do trabalho, e eu decidi abrir a minha. E assim surgiu a CETEC. E o nome Dois CETEC significa o quê? serviços técnicos. Interessante, eu Isso, nunca tinha parado para pensar nesse nome, né? serviços Mas é porque assim, técnicos. geralmente a gente pergunta o nome porque o nome tem uma história, né? Agora, Exatamente. se tu perguntar do nome da Auditar, eu não faço a mínima ideia. Eu não lembro como foi que esse. Auditar, Não né? lembro, eu te juro. Não, vamos botar Eu não auditar. lembro. Eu Vamos não botar lembro. auditar, mas auditar é interessante. Eu não lembro, Aí sério, tu não não, sabia, não né? lembro. Eu não sei de onde eu tirei. Eu sei que eu tinha tem um amigo meu que hoje ele mora acho que é em Parnaíba. Eu falei, cara, faz uma logo bem pra esse nome. Auditar. Mas Auditar auditar é soluções. Aí mandei interessante. pra ele. Aí ele mandou uma maletinha. O cara ficou muito massa. Eu naquela Aham, emoção de abrir empresa e tal. E vamos lá. Eu já tinha muito era serviço e não tinha empresa. sim, Aí foi onde surgiu. Não, surgiu. não faço ideia de onde surgiu. Não, Surgiu. não sei. Pronto, Sério, de verdade. A CETEC, Mas ela. o nome Eu CETEC faz consegui. sentido. Serviço Serviços técnico. técnicos. Serviços E técnicos. auditar. Não, não faz auditoria, né? Você trabalha para Mostrar aqui, auditoria. menino, bora pra cá. Então, Rafael, a CETEC, eu abri meu CNPJ, meu primeiro CNPJ em 2011. 2011, tá com 13 anos de empresa. 13 anos de empresa. De segurança do trabalho, eu tenho mais de 15 anos trabalhando na área, né, de segurança do trabalho. A gente adquire muita experiência, muita bagagem, né? A gente acaba vendo muita coisa, né, no mercado, a gente vê muita coisa nas visitas, a gente escuta muita coisa de trabalhadores, de empregadores, então a gente entende os dois lados. É, porque quando a gente trabalha com assessoria e consultoria, quando a gente chega na empresa, às vezes a gente não tem experiência alguma naquela Sim, determinado ramo, mas o empresário ele lhe vê como solucionador de problemas, né? sim. Então, assim, o diferencial de assessoria é o quê? É você botar a cara. Meu amigo, eu não sei, mas eu vou atrás de saber É, agora. você tem que passar a confiança, né, para Exatamente. o seu cliente tem que confiar em você. Graças a Deus, os meus clientes, assim, eu tenho clientes, assim, de 10 anos, que não deixa, assim, Já é um a nossa assessoria trabalho. já é um trabalho contínuo e sempre chama a CETEC, eu chamo a CETEC, eu só quero a CETEC. Então, a gente tem essa preocupação de passar essa confiança e essa credibilidade para o nosso cliente. Então, eu acho de suma importância. Então, você tem que dar aquele resultado, tem que existir o resultado. Exato. E assim, com o advento do E-Social, surgiram muitas consultorias, né? Sim, Uma coisa que até eu acredito que ele vai estar assistindo, que é o Robert, foi um professor que o cara que me deu oportunidade lá atrás, quando não tinha oportunidade no mercado, e ele falava assim, na sala de aula, ele disse, olha, se você quiser ter uma assessoria, pelo menos tenha experiência de 5, 6, 7 anos de mercado e em várias áreas diferentes. Porque você pode ter um sonho, beleza, é válido, tá tudo sim. bem, mas tem a bagagem, Tem né? que ter Tem que ter pelo bagagem, tem menos que uma ter uma bagagem, nem que experiência. seja uma necessezinha ali pequena, mas você tem que Você tem ser, que ter a porque bagagem. você entrar sim de cara, Porque tudo é um processo, tudo é um Rafael. processo. Tudo é um processo. Você não vai cair de paraquedas, principalmente nesse ramo, já tendo vários clientes, já sendo uma pessoa conhecida. Não, assim como qualquer outra profissão, você tem que existir o progresso, entendeu? Tudo tem uma trajetória. Então, eu não estou aqui
há pouco tempo no mercado. Eu estou com anos no mercado. Então, é claro que a CETEC ainda precisa melhorar bastante, assim como todas as empresas, né? A Exato. gente precisa sempre estar melhorando através de tecnologia. As normas mudam o tempo todo, então a gente sempre tem que estar estudando, se adequando à norma. Então, é interessante isso. A gente ter aquela responsabilidade com a segurança do trabalho, com o nosso cliente, com o trabalhador, com o conjunto em si. E assim, e as normas, elas constantemente, elas vêm se atualizando. Eu recebi até ontem da Graciele, que é a nossa gestora ali dos técnicos, tem uma atualização na NR que ela mandou, foi Foi na NR. NR, acho que se eu não me engano, foi na NR6, Foi, sobre a NR6 de EPI. API. Ela mandou Foi. ontem no grupo e tal. Então, assim, é algo que a gente tem A que estar gente tem sempre. que estar se atualizando o tempo todo, porque o que as pessoas acham na parte de segurança. Ah, eu me formei, eu vou abrir uma empresa. Não é assim. Você tem que ter bagagem, você tem que entender como é o mercado, É, porque não é fácil. Você ser empresário, dito qualquer ramo, qualquer categoria, você ser empresário no Brasil é muito difícil, é. tem muito imposto Uma que você carga precisa tributária bem pagar, a alta. carga tributária é muito alta. Os funcionários, você tem que pagar, você tem que assinar carteira de trabalhadores, entendeu? Então é muito difícil. E assim, pra gente que é assessoria, a gente carrega uma mensagem que a gente tem que Você tem que ser o cumprir. exemplo. Por exemplo, eu, e quando a gente começou a assessoria, a gente teve o primeiro funcionário foi carteira assinada. Como é que eu vou chegar dentro da empresa do cara, dizer pra ele que ele tem que assinar a carteira de todo mundo que tá avulso, aí o meu lá não é carteira Não faz assinada? sentido. Minha amiga, aqui não. Aqui é a casa de ferreiro, o espeto aqui é de ferro e é grosso, meu filho. Então, assim, a gente tem que carregar essa mensagem contra a assessoria, a gente tem que Exatamente. passar essa confiança, né? Assim são Exatamente. os contadores, né? E todos os ramos de atividade, né? Isso. Você não pode cobrar uma coisa e fazer outra. Não, É, não faz sentido, né? Qual a credibilidade você vai passar você tem que pro ter. seu cliente, seu parceiro ali de trabalho, Você tem que ter credibilidade. é, E passar confiança pro pro seu seu colaborador? cliente, né? E colaborador também. Seu colaborador, ele precisa confiar em você. Ele está fazendo ele está sendo pago para fazer aquele trabalho, mas ele precisa ter aquela admiração, ele precisa confiar em você, saber por que que ele está fazendo aquela atividade. E assim, e hoje, com o advento das tecnologias, né? A Sim, gente tem a questão das inteligências artificial, que é algo que vem para ajudar, dar né, uma robustez nos documentos e auxiliar a gente, né? Na execução das atividades, na execução até de uma dúvida ali, de uma metrificação de um termo para passar para um cliente. Então, assim, como é que você vê essa questão da tecnologia? Porque a tecnologia ela tem que estar aliado com a experiência, né? E tem muita gente que acha que por ter a tecnologia a seu favor, ah, não, eu vou abrir aqui uma sim, empresa, eu já sei que a IA vai me ajudar. sim, E aí, eu já presenciei isso, sim. né? Pessoas, beleza, ele quer meter a cara e tal, vai lá, mas cara, vai com calma, vamos ter É. Eu acho a essa cautela. tecnologia muito importante. E eu acho muito importante para o nosso ramo, para a sociedade, automação. Eu acredito que vai existir muita automação em relação à segurança do trabalho, né? Já existe os softwares, né, em relação à questão da gestão de riscos. Mas eu acredito muito também na humanização. Eu acredito que você tem que juntar, você tem que ser casada, a tecnologia com a humanização. Não adianta você ir até aquela empresa, você faz a documentação toda através de um software, entregou. Não, você tem aquela parte de humanização. Eu acredito que é muito importante também a humanização. Que é A presença, né, da da pessoa, empresa, da né? Porque só empresa. o que tem aí, se você que é empresário, com certeza já apareceu ali no seu Instagram, um, de 1 a 3 funcionários, R$ 80. De 3 a 5 funcionários, 120, né? E aí ele já oferece ali toda a gestão de SST por um valor tão pequeno que às vezes a gente fica até assustado, né? E assim, é um cara de fora, às vezes tem um cara que tá ali na cidade, que tem um trabalho relevante, que já atua em várias empresas, e aí ele contrata o lá de fora porque é o mais barato, é o cara que só desenvolve no software, manda, faz um envio lá Já de longe aconteceu mesmo. muitas situações de algumas empresas fazerem alguma documentação com empresas de fora e a empresa some. A empresa some, ninguém conhece aquela pessoa que fez, o responsável técnico. Ou seja, tem que fazer aquele trabalho
novamente, é o que eu oriento, ó. Infelizmente, eu não posso responder por esse trabalho, então a gente precisa fazer fazer o nosso. Fazer uma coisa É, de maneira organizada e isso. correta, né? E aí, até recente, eu estava em negociação com a empresa, aí a mulher falou assim para mim, Rafael, mas o asa aí da tua empresa é 4x, aqui é 2x e meio. E aí tu não consegue, eu falei assim, rapaz, fica até difícil para tu me cobrar uma qualidade, tu pedindo para eu chegar nesse valor. Tu já quer sair dessa empresa X, porque ele não tá servindo uma qualidade. Então, assim, se você paga barato, você tá sujeito a um serviço de má qualidade. Agora, quando você sobe um pouquinho o nível, você paga um pouquinho mais caro, então você consegue cobrar ali do seu prestador de serviço uma coisa mais robusta, uma coisa mais de qualidade, né? Porque provavelmente ele teve um custo para ter todo aquele amparato à disposição, né? Da Sim. empresa, né? E é o que a gente vê muitos empresários, eu procuro o mais barato. Beleza, tá ótimo, você pode procurar o mais barato, mas será que esse mais barato não vai sair caro? E Você assim, tem que saber escolher. O empregado ele precisa ter essa expertise, né? saber qual empresa ele vai escolher para administrar, né, a parte SST daquele local. É. E assim, de fato, com relação a essas novas atualizações, a única dificuldade que eu senti foi por parte do governo não ter passado uma conscientização mais incisiva, né? Através das propagandas, né? Usar os meios de comunicação. Acredito, se o governo ele entrasse com uma publicidade mais voltada para a segurança do trabalho nas TVs e rádio Sim, e na própria internet, eu acho que hoje seria totalmente diferente, né? A nossa sim. demanda, né? Seria uma demanda mais. Realmente, Rafael, houve pouca comunicação no sentido de divulgação das informações SST. E se a gente for parar para analisar, né? Todo mundo achava que ia virar o ano, ali dia primeiro, pá, ia multar todo Sim. mundo. E até Foi hoje, assim uma loucura, né? nunca aconteceu isso. Assim, a gente, lá na CETEC, todo mundo, assim, se empenhou. O pessoal trabalhava, a gente trabalhava, assim, freneticamente para tentar cadastrar aquela empresa e tudo, fazer a visita. Foi uma loucura. Foi uma É. loucura. E não Ainda hoje a houve. gente fala sobre isso. É. Ó, foi tão chocante que ainda hoje a gente fala. E A gente hoje sempre aí, fala. Hoje a gente fala, graças a Deus, a gente fala rindo, né? porque assim, não houve penalidade por parte do governo e Sim. a gente não está aqui para procurar que as empresas sejam penalizadas, né? Não, Não. longe disso, não é isso que a gente quer. A gente quer que realmente, cara, se falou que ia cumprir, né? Cumpra, né? Se vai ser notificado, se não vai, porque há uma credibilidade de ambas as partes, seja da parte do trabalhador, né? Ou seja, a parte das assessorias, né? Sim. E aí a gente já está se encaminhando para o fim, Laura. Manoel, eu queria que você deixasse um recado para quem quer abrir uma assessoria, quem, sei lá, quem quer trabalhar com segurança do trabalho, se tá com medo, tá com receio. Aí você vai olhar para essa câmera aqui e vai deixar um recado aí para essas pessoas aí. Recado do seu Quem coração, quer né? abrir É, empresa de segurança do trabalho. você tá com, rapaz, tá com medo, tá com algum receio. Bom, Rafael, conselho que eu dou para a pessoa que almeja ter uma empresa de consultoria de segurança do trabalho, a primeira coisa que ela precisa fazer é ter um foco. Ela não vai, ela, não- ela precisa ter um foco de onde ela quer chegar, ela precisa ter conhecimento do mercado, conhecimento das normas, das leis em si, para ela conseguir ter sucesso. É claro que não é do dia para a noite, é claro que vai ter momentos que vão ser difíceis, mas você persistindo, você seguindo em frente, eu acredito que você vai ter aquele sucesso almejado. É isso. Então, pessoal, esse foi mais um Papo SST, segunda temporada. Estamos iniciando hoje, né? Teremos vários convidados especiais, assim como a Emanuele Moreira, acertei o Morei, nome. acertou. E até mais, até a próxima. Valeu!